Olha, eu acho até doloroso só conseguir vir gravar esse vídeo quando essas arquibancadas estão agora absolutamente vazias, porque, cara, não sei se você acompanhou a transmissão desse jogo. Se você não acompanhou, por favor, busque os melhores momentos, porque certamente, se eles tiverem sido bem feitos e bem separados, eles vão incluir a festa dessa torcida, que foi um show à parte, cara. Impressionante. Assim, deduzindo que o público aqui desse vídeo e desse canal conhece e se interessa pelo futebol inglês, não vai soar como novidade que a torcida do Newcastle, ela é uma das mais barulhentas dos clubes que estão mais frequentemente dentro da Premier League, né? Assim, a torcida do Newcastle, de fato, cria um clima aqui no St. James's Park que é bastante famoso dentro da Inglaterra, fora da Inglaterra, enfim, todo mundo sabe que vir pra cá é um problema. Mas hoje eles subiram alguns graus, cara. Eles subiram alguns decibéis. Foi impressionante acompanhar de perto. Foi muito especial. Me sinto muito privilegiado mesmo de viver capítulos como esse. Eu lembro até hoje do meu primeiro jogo de Liga dos Campeões, que foi uma sorte danada, de eu ter vivido o primeiro jogo da história do Leicester dentro de casa, portanto da história do King Power Stadium dentro da Liga dos Campeões, na temporada seguinte do título do Leicester na Premier League. E eu vivi um ambiente em que todo mundo estava vivendo aquilo pela primeira vez. E era a minha primeira vez na Liga dos Campeões. Então, assim, foi uma catarse linda de se viver. E hoje eu meio que resgatei aquele sentimento. Não era a minha primeira vez na Liga dos Campeões, não era a primeira vez de uma boa parte do estádio, mas era sim a primeira vez, talvez da maioria, quase isso, porque tinha muito jovem, cara. Tinha muita gente que, na última participação do Newcastle na Liga dos Campeões, ou não era nem nascido, ou era muito criança, né? Porque tem mais de 20 anos que o Newcastle não disputa a Champions, e foi o primeiro jogo nesse estádio depois de mais de 20 anos. Foi muito bonito ver a alegria, a emoção, a vibração. Cara, tava pulsando desde o primeiro minuto. Teve um mosaico com as bandeiras e uma torcida que estava vibrando a cada carrinho, a cada bola roubada, a cada ataque. Uma torcida que vibraria, sei lá, até se um jogador do Newcastle pegasse o ônibus errado depois do jogo, vibraria para placa de acréscimo. Assim, era um negócio eletrizante mesmo, assim, especial. Especial viver isso. É um capítulo que eu vou guardar com muito carinho na minha carreira, de ter visto isso aqui, de ter ouvido, de ter sentido, de ter feito parte, né, dessa energia aqui absolutamente cativante da torcida do Newcastle, que enfrentou um PSG que entrou em campo numa formação curiosa, esquisita. Eu gostaria de ter entrevistado o técnico Luiz Henrique depois da partida para entender por que o Vitinha não começou jogando, e sim um esquema que era um 4-4-2, só que com meio campo despovoado, né? Era um 4-4-2 com o Mbappé e o Gonçalo como os dois da frente, o Dembélé e o Muani nas pontas, e o meio-campo com o Emery, um jovem muito interessante. Gostei de ter visto esse garoto jogando bola, 17 anos, impressionante, e o Ugarte. Não entendi por que o Vitinha não começou esse jogo e tirando, né, alguém do ataque, enfim. De qualquer forma, o PSG, ele cria algumas chances. Por exemplo, a primeira grande chance do jogo é um passe do Mbappé para o Dembélé, que pega de primeira, a bola passa raspando na trave do Nick Pope, mas o PSG mal viu a cor da bola daí adiante, cara. Assim, foi um negócio. O Newcastle, mesmo com menos posse, começou a pressionar o PSG, uma pressão alta muito bem feita, muito bem organizada pelo Ed Howe, que é bom treinador. O Ed Howe foi uma aposta certeira. Acho que a raiz desse jogo, se você for olhar para o quadro geral, é a disparidade entre dois projetos com dinheiro infinito, né? Um projeto saudita e um projeto do Catar, com duas estratégias quase que opostas, né?
uma de superestrelas e outra de equilíbrio, outra de um investimento mais inteligente, mais temperado, com diversos temperos. Então, de alguma forma, é interessante ver o projeto mais bem pensado conseguindo dar essa pancada para cima de um projeto um pouco mais óbvio, um pouco mais, sei lá, um pouco mais manchete do que terceiro parágrafo. Então o Newcastle ele deixa uma mensagem que eu já sentia que poderia vir, mas que agora se concretizou, que isso aqui, cara, é uma fortaleza difícil de transpor. É uma fortaleza que pode se provar intransponível dentro dessa fase de grupos da Liga dos Campeões. No vídeo que eu fiz quando saiu o sorteio, eu tinha apostado num Newcastle passando de fase e num PSG não passando. Não sei se vou acertar, tá? É muito fácil falar agora depois de 2 rodadas apenas, mas de qualquer forma era até de certa forma simples prever um Newcastle forte, especialmente aqui. Então o Newcastle conseguindo 9 pontos aqui, né, daqui na próxima rodada já enfrenta o Borussia aqui no St. James's Park, com um favoritismo que eu acho bastante claro, conseguindo esses 3 pontos contra o Borussia, vai chegar a 7, depois enfrenta o Dortmund na Alemanha, né? Enfim, aí depois recebe o Milan aqui, se eu não me engano, e fecha contra o Paris lá, eu acho que é isso, se não invertemos as 2 últimas rodadas. De qualquer forma, é o Newcastle que fazendo 9 pontos aqui, já com 1 ponto do San Siro, praticamente garante a vaga na próxima fase, sem depender de pontuar, a princípio, em teoria, na Alemanha ou em Paris. Então, assim, cara, não subestimemos, portanto, o poder desse Newcastle aqui dentro desse estádio, no grupo dessa Liga dos Campeões, no grupo da morte, se mostrando mais predador do que presa até aqui. E nem no mata-mata, né? Mas é claro que isso é só ano que vem, tem uma imensidão de tempo pela frente. Só que é um resultado estridente. 4-1 no PSG aqui é um resultado estridente. Então, parabéns ao Newcastle, parabéns ao trabalho do Ed Howe, parabéns ao Bruno Guimarães. Conversei com o Bruno Guimarães e com o próprio Ed Howe depois da partida. Essas entrevistas, se já não estarão em breve nas redes sociais da TNT Esportes. Conversei com o Joelinton, que está com problema no adutor da coxa, mas deve voltar depois da data FIFA. Não conversei no ar, né? Não teve entrevista, conversei em off, sempre muito simpático. E ele guardou uma pergunta que eu fiz para ele sobre a Champions, né? Que eu falo, é mais presa ou mais predador? E ele responde lá atrás, e hoje ele falou, olha, a gente não é presa não, hein? Gostei que ele lembrou da pergunta e trouxe dentro desse contexto. É isso, cara. Uma curiosidade por fim é que foi o primeiro confronto entre esses 2 clubes na história, mas não foi a primeira derrota do Luiz Henrique aqui nesse estádio. Ele, como jogador do Barcelona em 97, se eu não me engano, veio jogar a Champions aqui e perdeu por 3-2. Ele marcou um dos gols do Barcelona, mas quem marcou um hat-trick naquela noite foi, rufem os tambores para ver se você acerta, Faustino Asprilla. Torcedor tricolor como eu vai lembrar dele, o torcedor palmeirense também. Uma pena que não está mais entre nós, mas ele marcou época aqui, no Palmeiras, no Fluminense. Excelente jogador e marcou 3 gols naquela noite para o Newcastle na vitória de 3-2. A primeira das 2 derrotas, portanto, do Luiz Henrique aqui nesse estádio. Então é isso, cara. Prepare esse Borussia Dortmund, porque na próxima rodada vocês vão enfrentar isso aqui. E não é fácil. Não é silencioso como está agora. Por fim, eu quero deixar vocês com essa imagem e pedir para você deixar nos comentários a sua opinião sobre essa peça única, ímpar da moda de Newcastle.